Meus queridos amigos e irmãos do Brasil, mais uma vez estamos felizes por poder trazer para vocês o nosso estudo de todas as noites aqui em Israel, nesse programa que nós intitulamos Nos Passos do Mestre e que no seu 13º acontecimento nós chamamos o nosso evangelho de Momento com Jesus. Ontem nós falamos sobre a região de Tábega, onde aconteceu o que nós conhecemos como a primeira multiplicação dos pães, narrada por o evangelista Mateus. Hoje nós vamos narrar um momento que nós consideramos, pela sua particularidade, pela sua peculiaridade, pela sua perfeição de local, que é o nosso trajeto entre o primado de Pedro e a região do Kibutz Ginossá, que deu o nome a Genezaré, do qual se chama Lago de Genezaré, como um dos nomes do mar de Tiberíades, mar da Galileia ou Kineret em hebraico. Essa passagem, essa travessia, era muito forte para todos nós, porque quando a gente embarca no meio daquele lago maravilhoso, a gente começa a sentir uma energia diferente. Somos logo, todo o grupo, muito bem recebidos, acomodados no barco. E a gente começa já para a primeira parte do nosso trajeto pelo Mar da Galileia. Aqueles que nos recebem vêm com duas bandeiras na mão, a bandeira do Brasil e a bandeira de Israel. Coloca-se a bandeira de Israel e a do Brasil ao lado e toca-se o hino nacional. É um impacto fortíssimo quando a gente se sente como se o Brasil estivesse agora convidado a navegar no Mar da Galileia. É um momento que todos ficam de pé, o barco começa a navegar e o hino nacional desperta a saudade do nosso país, mas ao mesmo tempo nos acorda para a responsabilidade de como se fôssemos enviados, todos, nossos 28 companheiros, irmãos, espíritos cristãos do Brasil, está ali, cada um com a sua tarefa espiritual de representar muito bem o coração do mundo, a paz do Evangelho, e o Cruzeiro do Sul, representado ali nas estrelas, que se encontra naquele pavilhão nacional. E nós bate assim uma saudade, mas ao mesmo tempo uma alegria. Como se a gente visse a união entre Israel, o guia espiritual do povo hebreu, desde Abraão até Jesus. O ser que dirige a gente, o pecado nacional, todo mundo, e começa um trajeto diferenciado. De dentro daquele barco, à medida que ele se afasta, a gente começa a viver nas suas margens todas as geografias, todos os locais. Olhando para a esquerda, a gente pode divisar de imediato o Monte das Bem-aventuranças, aonde Jesus, com seu amor, com a sua misericórdia e bondade, sentou nele e junto com os seus discípulos, ele traz o que nós já sabemos, a mensagem libertadora, resumindo praticamente como Mateus o faz. Mateus mostra que Jesus é um novo Moisés, como se Moisés tivesse recebido os 10 mandamentos no Monte Sinai, e ali Jesus veio ensinar e interpretar corretamente esses mandamentos, porque foi ele que enviou através dos seus prepostos, o apóstolo da espiritualidade, que vieram ensinar a forma correta de entender a mensagem que Moisés trouxe escrita, que eles chamam de Torá, e o Evangelho, através do Sermão do Monte, explicando tudo de uma forma amorosa, fraternal e acolhedora, com muita afabilidade para as nossas mentes e os nossos corações. Mais abaixo a gente pode divisar, dentro do mar, a região do primado de Pedro, onde Jesus escolheu os seus discípulos. E aí a gente vai passando como um filme, todas aquelas cenas, como que cada região daquela fosse uma cena de um teatro, onde Jesus com seus discípulos renova em nossas mentes, em nossos corações, a sua luz,
libertadora. Avistamos logo na sequência Cafarnaum, com as suas ruínas, porém ruínas que representam a história viva do começo do ministério de Jesus. E cada vez mais que o barco vai se afastando da costa, os prédios de Tiberíades, onde a gente sempre fica hospedado, vão ficando cada vez menores, e mais a brisa que o mar nos traz é sempre motivo de acalanto e de alegria. Avançando um pouco na nossa visão, nós vemos o Monte Arbel, símbolo da Galileia, aonde representa uma história viva, por onde abaixo dele passava a antiga Via Maris, onde fica Magdala, onde ficava todo aquele movimento vivido na história, contados no Evangelho e dirigido pelo grande timoneiro desse barco, que é Jesus. Um pouco mais adiante a gente pode ver as colinas de Golã, a leste do Mar da Galileia, de um lado as colinas do Jordão, do outro o Monte Arbel, e no meio a baixa que representa o início do Vale do Jordão, do Baixo Vale do Jordão. E ali, no nosso vida, o fato que marcou essa passagem de Jesus, que está no capítulo 4, versículo 35, em diante do Evangelho de Marcos. Conta-se que vem à nossa memória, Marcos narrando que tinha muitos barcos naquele dia, naquele momento que Jesus navegava com os seus discípulos, eles pescavam, Jesus deitado na proa, dormia. E naquele momento vem o Mar da Galileia envolvido por montanhas, não teria motivos para ali haver vento que causasse uma tempestade. Mas com determinados meses do ano, vem um vento do Vale do Jordão encanado e penetra o Mar da Galileia, causando ondas que pode levar a naufragar qualquer embarcação. Segundo nos narra Marcos, o vento começou a elevar as ondas e o barco começou a se encher d'água e todos os discípulos ficaram aflitos. Enquanto Jesus dormia tranquilamente na proa, eles viram que se não acordasse o mestre, todos poderiam sossobrar e afundar pela quantidade de água que entrava pelo barco. Jesus foi despertado. Ao acordar, ele senta, levanta a mão e ordena aos ventos e às ondas que se acalmem. E de repente, tudo volta ao seu estado normal. E os discípulos se admiram. E Jesus, naquele momento, realiza o que diz Kardec, uma calmaria em torno dos espíritos que eram aqueles que promoviam a tempestade. Porque o Livro dos Espíritos, na sua parte terceira, ele fala que sobre a ação dos espíritos na natureza. E as tempestades, os maremotos, terremotos, as erupções vulcânicas, todas são realizadas por espíritos, dirigidos normalmente e naturalmente por Deus. E o que Jesus fez foi exatamente mandar que aqueles espíritos se afastassem, encerrassem a sua atividade, e tudo voltou ao seu estado. E enquanto todos se admiravam, quem é esse que até os ventos e as ondas o obedecem? E Jesus, com toda a sua candura, com toda a sua natural capacidade de entender as nossas fraquezas e as nossas inseguranças, diz para eles: mas por que vocês estão surpresos? Por acaso vocês não têm fé? Cogitando, nos convocando a confiar na sua misericórdia e no seu amor. Quando essas reflexões vão chegando ao final do nosso passeio, a gente desembarca no kibutz de Guinossá e entrando ali, a gente mais uma vez se surpreende com a ciência que ali se encontra. A história de dois irmãos que passavam
que moravam naquele kibutz, o kibutz de Genezaré, que em hebraico chama Ginossá, e ali, uma grande seca que houve, eles descobriram com a baixa do Mar da Galileia uma embarcação que eles ficaram surpresos, porque primeiro encontraram escravos ali naquela região e eles, chamando os arqueólogos, os estudiosos, descobriram que era um barco muito antigo e usaram de toda a sua capacidade, de toda a sua perícia e conhecimento para envolver aquele barco numa espuma de polietileno para que o contato com o ar não destruísse a madeira que estava há muito tempo sob as águas e pudesse, depois do trabalho de ajuda e educação, eles conseguiram retirar aquele barco. E ao fazer a análise do tempo do barco favorito, chegaram à conclusão que ele tinha mais ou menos 2.000 anos, porque poderia ter sido um barco pelo tamanho, pela forma, porque Jesus tem até recordado, ou quem sabe, programado o seu sacrifício, que Jesus via as multidões, deixava as pessoas na praia, entrava no barco e olhava. Nós ficamos com essa dúvida se é a mesma certeza da ciência, da arqueologia, a passagem de Jesus pelo mar. Ela está muito bonita, o barco está hoje todo reconstituído, que traz para nós lembranças que elevam o nosso coração e nos faz agradecer a Deus de poder participar com todos os representantes, digamos assim, do nosso Brasil, que ali conosco se sensibilizaram, conosco entenderam, estudaram e reviveram este momento narrado pelo evangelista Marcos. Agradecidos ficamos a Deus por mais um trabalho, por mais um dia, por mais uma etapa de momento com Jesus em nossas viagens, em nossas pesquisas, em nosso encontro, em nossas buscas com tão relevante tema ou nome que nós colocamos já desde 2009, na primeira viagem que fizemos a Israel, que foi intitulado Nos Passos do Mestre, os seguidores de Jesus. E agradecidos ficamos por mais esta noite de narrativa com vocês, pedindo a Jesus que abençoe a nossa tarefa aqui em Israel e que nos conscientize da responsabilidade que representamos como representantes da pátria do Evangelho, coração do mundo. Por isso, agradecidos a Deus que somos, pedimos a Ele a oportunidade de reconhecer e corresponder a esta responsabilidade do carinho que nos foi dado por Jesus, da saúde, da condição de refletir que cada um de nós temos um compromisso com Ele. A sua seara está aí, um evangelho aberto que nós caminhamos todos os dias pelas suas páginas, nessa geografia magnífica, espiritual e mundial, e universal, porque o ensino dele é para todos aqueles que se sensibilizam com a sua mensagem de amor e de libertação. Fiquemos com ele agradecidos e pedindo a ele que amanhã seja para nós um novo dia de pesquisa, de caminhos e de bênçãos advindos dos ensinamentos de Cristo nessa sua terra que ele tanto amou e que hoje é centro espiritual do planeta. Muita paz a todos e até amanhã com mais um estudo, Momento com Jesus. Fiquem com ele e muita paz.